Olá, bom dia, tudo bem? É, eu, eu hoje resolvi falar sobre um assunto que para muitos é meio incômodo falar, se escondem desse assunto. Apesar de ser uma coisa assim tão, como é que se pode dizer, tão constante na vida de todo mundo, que é o assunto da sexualidade. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje? Ao ligar a televisão, a Gazeta em Maceió, estava falando sobre os casos de, de pessoas que abusam de crianças, sexualmente falando. Era uma entrevista do Conselho Tutelar. Uma coisa que eu percebi e achei curioso é que esse caso, sempre quando eles tratam do assunto, eles tratam, vamos dizer, de como retirar os frutos, os maus frutos que está acontecendo em relação a essa prática. Falou inclusive sobre um senhor que tinha um comércio e ele estava assistindo filmes pornográficos e às vezes chegavam crianças, ele deixava a televisão ligada e às vezes parece que ocorreu de ele ter oferecido dinheiro para a criança e assim foi denunciado. Mas aí depois eles começaram a falar sobre que eles vão impedir que isso aconteça, mas é como se eles falassem de uma árvore que está dando determinados frutos e que estejam dizendo, não, a gente vai lá e tirar esses frutos estragados, esses frutos estragados que estão acontecendo. Só que o problema não é tirar os frutos que aparecem estragados de uma árvore. O problema é você eliminar aquilo que está provocando os frutos. Então é curioso porque são pessoas estudadas, o governo tem dinheiro investido nisso, o governo tem pessoas capacitadas para resolver os problemas em si. E é por isso que eu digo que eu acho que o governo devia se preocupar muito com o profissional psicólogo. Por quê? Porque eliminaria muitos problemas. Hoje tem uma coisa interessante que eu vejo em relação às empresas, é que elas não procuram mais um profissional que vá resolver os problemas. Eles procuram um profissional que se antecipe aos problemas. Então, assim, a psicologia, se o governo aplicasse bem, se interessasse e tentasse fazer um trabalho para com as famílias, iria resolver muitos problemas desse tipo. Porque são muitos casos de pessoas que antes foram abusadas pelos pais, pelos vizinhos, seja por quem for, e hoje essa pessoa é um pedófilo ou uma pessoa com um grande potencial para ser, porque às vezes tem pessoas que elas não são, mas por dentro, por elas terem uma consciência social, elas vivem brigando para não fazer aquilo que no íntimo ela teria desejo de vontade de fazer. Bom, há muito tempo eu vou falar para você, eu era viciado em pornografia. E quando eu cresci, eu continuei nesse vício. E principalmente com a facilidade da internet, que dá as condições maiores para isso. Então eu gostaria de hoje compartilhar um pouco dos meus conhecimentos para que tanto eu como você adquira habilidades para lutar com mais eficácia nesse sistema que tanto quer assim, nos distrair e nos afastar da nossa verdadeira natureza, que, como diz a Bíblia, a nossa verdadeira natureza é a imagem de Jeová e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre algo que aparentemente parece ser inofensivo, mas que na verdade é muito prejudicial. Eu vou mostrar a vocês uma matéria que adquiri, que fala sobre um jovem, lá nos Estados Unidos, um jovem que foi vítima desse mal da pornografia. E eu convido vocês até a ver comigo essa matéria, para junto termos uma reflexão sobre a pornografia. Para melhor falar sobre isso, eu não poderia deixar de falar desse jovem, que tanto prejudicou a sua vida por conta da pornografia, chegando até a morrer por conta disso. A história é o seguinte: numa manhã de terça-feira, exatamente numa manhã de terça-feira, 24 de janeiro de 1989, estava lá o sol dourado, se erguia sobre os campos verdejantes, tal, do lado de fora da prisão, a prisão estadual da Flórida. E existia um rapaz chamado Roberto. Roberto ele foi executado às 7h16 da manhã, numa cadeira elétrica da prisão estadual. Acho que vocês podem até confirmar essa história se fizerem uma pesquisa no Google.
como disse um conhecido meu, o que não existe não se encontra na internet, tudo o que tem está lá na internet. Então a mãe de Roberto, ele afirmou: perder nosso filho amado, não podemos. Não criamos para ser esse tipo de pessoa. Demos a ele uma boa educação, mas alguma coisa aconteceu com ele em alguma época depois que ele saiu dessa casa. Ele desenvolveu dentro de si alguns costumes terríveis. Sabe, Sandro, eu costumo dizer a todos que encontro: não limite-se a só olhar os fatos. Você vê uma notícia e concentrar-se aos fatos e não ao que levou a esse fato. Entenda que tudo tem sua história e devemos ter uma compreensão do início dessa história para podermos ter uma compreensão do final da história. Não para justificar, mas para entender a si mesmo. Bom, voltando ao caso de Roberto, o que é que eu teria transformado num maníaco assassino? Roberto, ele culpou seu vício pela pornografia como a causa principal da sua mortífera paixão. Por toda a estrada que leva à prisão estadual da Flórida, a notícia da morte de Roberto fez com que a multidão que os aguardava comemorasse. Todos gritaram, todos. Eles soltaram até fogos, bateram em frigideiras, dizendo: terça é dia de fritura, vai matar Roberto queimado. Ótimo. Olha, podemos entender a ira deles em relação a Roberto. Se alguém mereceu o corredor da morte, bem com uma cadeira elétrica, Roberto foi esse alguém. Isso quem disse foi Bob Martinez, um governador da Flórida. Mesmo assim, pessoas ponderadas ficaram tristes com o verdadeiro carnaval que fizeram do lado de fora da prisão. A multidão chegou a aplaudir quando o carro fúnebre branco passou carregando o corpo de Roberto. Alívio? Sim, não resta a menor dúvida. Roberto havia aterrorizado várias regiões do país com seus crimes horríveis. Ele iludiu dúzias de moças para que confiassem nele, e muitas vezes fingindo estar ferido ou ter defeito físico. E aí ele as submeteu a terríveis torturas antes de tirarem a vida. A polícia do Colorado capturou Roberto, mas ele fugiu para a Flórida, onde continuou com seus crimes horrendos. Finalmente, cercado, levado à justiça, Roberto fez a sua própria defesa em seu julgamento, brincando com o sistema legal. Aí foi sentenciado finalmente ao corredor da morte. Impassível e sempre negando sua culpa, quando pressionado por um repórter sobre um crime particularmente horrendo, ele até zombou. O que representa uma pessoa a menos na face da terra, afinal? Eu tenho um filho que já tem hoje 25 anos, Luiz Henrique. Eu acho ele muito parecido comigo. Alguns dizem fisicamente, mas eu acho que a melhor aparência é quando aquela pessoa parece com o seu melhor de pessoa. E é isso que eu vejo dele. Ele parece muito com o melhor de pessoa. Sempre que nós passarmos em um local que vemos uma pessoa na rua jogada, caída, bêbada, algo assim, nós pensávamos juntos: nossa, pensar que essa pessoa já foi uma criança e está assim dessa forma. Eu convido vocês a raciocinar comigo. Uma pessoa que acha terrível esse comportamento, não digo só o do Roberto, mas de toda pessoa que age assim, deve também levar no pensamento que o Roberto, ele tem uma história. Ele já foi também uma criança. E pensar o que fez ser e como foi que fez com que ele chegasse a essa insensibilidade incrível. Como é que pode um bom rapaz de um lar cristão tornar-se cada vez o homem mais temido e odiado da América? Sabe, Roberto, ele não se livrou da culpa dessa vez. Não, ele confirmou que ele era culpado, sim. O curioso nesse caso é que, contraditoriamente do que costumo falar de que nosso passado gera o que somos hoje, o qual considero verdade, porém nesse caso Roberto afirma ter criado num lar maravilhoso. Ele foi criado num lar assim, com pai e mães dedicados, amorosos, pertencia a uma família de 5 filhos, um lar onde, quando crianças, eram as prioridades na vida dos pais. Ele ia regularmente à igreja, tinham pais cristãos que não bebiam, não fumavam, não jogavam, não havia agressões nem brigas em casa. Agora preste atenção, ele conta, porém, que ele não queria culpar a família, mas sim chamar a atenção de quando ele tinha 12 ou 13 anos, por aí, ele conheceu fora de casa
novamente nas lojas e revistas, nas lanchonetes locais, a pornografia leve. Ele falou que explorava os quintais dos fundos, os corredores e cantinhos da vizinhança, e muitas vezes as pessoas jogavam ali o lixo e objetos quando limpavam sua casa. De vez em quando encontrava livros pornográficos da pesada, figuras do tipo mais explícito do que aqueles que encontrava nas lojas e revistas. Isso também incluía coisas do tipo revistas de detetive, mas que inclui violência sexual. E ele enfatiza como sendo um dos tipos mais prejudiciais de pornografia. Isso falando por experiência pessoal, da dura e fria experiência pessoal que ele teve. O tipo mais prejudicial de pornografia é aquela que, além da pornografia, inclui a violência. Então, aquele que envolve violência e violência sexual, porque o casamento dessas duas forças que ele conheceu muito bem, faz aflorar e fez aflorar dele um comportamento terrível, terrível demais para descrever. O curioso é que ele necessariamente não culpa a pornografia. Ele não disse que ele fez porque ele saísse e fizesse certas coisas. Não, ele assumiu total responsabilidade por tudo que fez. A questão aqui não é essa. A questão é de que modo esse tipo de literatura contribui e ajuda a moldar esse tipo de comportamento violento. Leia o livro de Tiago. Isso me fez lembrar um texto. Tiago 1, versículo 13 a 15. O que é que diz? Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. A Bíblia é um livro que, apesar de ser escrito há muito tempo, tem uns conselhos bem válidos. Veja o que é que diz aqui. Um livro até psicológico. Quando você for posto à prova, não diga, estou sendo provado por Deus. Pois por coisas mais, Deus não pode ser provado e nem prova ele a alguém. Mas cada um é provado por ser provocado e engodado pelo seu próprio desejo. Aí então o desejo, tendo se tornado fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, por sua vez, tendo sido consumado, produz a morte. O que Tiago quer dizer? Tiago quer dizer o seguinte, que às vezes quando viemos a praticar alguma coisa, não foi algo de imediato que tivemos a vontade e o desejo. Primeiro veio o desejo. Esse desejo, em vez de você tirar o desejo, você foi alimentando esse desejo. E uma vez esse desejo foi alimentado, você não conseguiu mais resistir a querer praticá-lo. Martinho Lutero ele fala sobre isso. A mesma coisa com palavras diferentes. Martinho Lutero disse que eu não posso impedir que um passarinho voe pela minha cabeça, mas eu posso impedir que esse passarinho voe, que esse passarinho pouse e faça ninho na minha cabeça. Assim é os pensamentos. Roberto, ele conta que, bem no princípio, ele alimentou esse tipo de processo de pensamento. Então, em certa ocasião, foi instrumento na sua cristalização, transformando-se em algo que chega a ser quase uma entidade separada dentro dele. A essa altura, ele está próximo. Ele estava próximo de agir segundo esse tipo de pensamento. Ele afirma que, ao assistir filmes pornográficos, ler revistas e tudo mais, veio a necessidade de dar aquele pequeno passo, o grande passo em direção da ação física. Aconteceu em estágios, gradualmente, e isso não tem necessariamente de acontecer da noite para o dia. Não há comum, mas a que focaliza a violência com o sexo. É assim que ficamos viciados nela, pois ele via isso como uma espécie de vício, como outros tipos de vício qualquer. Ele procurava sempre um material mais forte, mais explícito, com variedades gráficas. Assim como o vício, você fica desejando algo mais forte, algo que lhes dê uma sensação maior de excitação, até você atingir o ponto em que começa a pensar se talvez a prática não lhe daria algo além de apenas ler ou ficar olhando. Ele sentia fortes inibições contra o comportamento criminoso e violento que estava condicionado dentro dele. Essas inibições foram produzidas dentro dele, em seu meio ambiente, em sua vizinhança, em sua igreja, em sua escola, coisas que diziam, não, isso é errado. Mesmo pensar nisso é errado. Fazer é mais errado ainda. Ele estava na borda, estava diante dos últimos vestígios da restrição. As barreiras para se fazer alguma coisa estavam sendo testadas constantemente e agredidas, atacadas pela vida de fantasias que era grandemente alimentada pela pornografia. E disse mais, ele disse que geralmente estava sempre embriagado, interessante, né? Ao praticar as coisas pornográficas, que com algo fazia ele perder a força para lutar contra as suas inibições e aí se soltava.
Ele lhe informou que não existe em absoluto um jeito de descrever. Primeiro, a ânsia brutal de fazer esse tipo de coisas. Depois, o que acontece é mais ou menos satisfatório e revigorante. Após ele despender toda aquela energia revigorante, mas basicamente ele voltava a ser ele mesmo outra vez. Ele pede que as pessoas entendam isso também. Ele afirma que não está dizendo isso gratuitamente, porque é importante que as pessoas entendam isso. Basicamente, ele era uma pessoa normal, vivia uma vida normal, com exceção deste pequeno, mas muito potente, muito destrutivo segredo que ele mantinha em segredo, guardado só para ele. Ele não deixava ninguém saber a respeito. Acho que as pessoas precisam reconhecer que aqueles iguais a ele, que têm sido influenciados pela violência nos meios de comunicação, em particular pela violência pornográfica, não são nenhuma espécie de monstros ignorantes. Nós somos seus filhos, somos seus maridos, crescemos em famílias comuns. A pornografia pode estender a mãos e pegar um garoto de qualquer casa hoje. Ela pegou o Roberto num lar há 20, 30 anos, por mais diligente que fossem os pais dele. Eles foram diligentes em proteger seus filhos, e por meio cristão que fosse lá, por mais que fosse, e eles tinham um maravilhoso lar cristão, não há proteção contra esse tipo de influência que está solta em uma sociedade que é tolera. Veja, eu não sou nenhum cientista social. Eu não fiz nenhuma pesquisa. Eu não vou fazer de contas que sei que os cidadãos, em geral, pensam sobre isso. Mas eu estudei comportamento na prisão por muito tempo. Conheci muitos homens que foram motivados a cometer violência assim, como o Roberto. Sem exceção, cada um deles esteve profundamente envolvido com pornografia. Sem dúvida e sem exceção, profundamente influenciados e consumidos pelo vício da pornografia. Não há a menor dúvida a respeito. Os próprios estudos do FBI sobre assassinatos em série mostram que o interesse mais comum entre os que assassinaram em série é a pornografia. É verdade. É um fato, eu lhe garanto, existem muitas crianças brincando pelas ruas desse país, pelos nossos bairros, hoje as que vão ser mortas amanhã no dia seguinte, ou talvez no mês seguinte, porque outra criança está lendo esse tipo de coisas que estão disponíveis no meio de comunicação hoje. Então eu peço às autoridades que façam vistorias no bairro Jacintinho e outros mais, para que vejam a exposição desses materiais à venda nas ruas e em qualquer lugar, onde crianças passam a ver o mesmo que eu não veja, a comercialização desses produtos. A pornografia tem muitos defensores, e entre aqueles que a acham pessoalmente de mau gosto, eles defendem sua existência para proteger o seu próprio direito constitucional de liberdade de expressão, querendo impedir a censura a todo custo. Eu, Sandro Luiz, separei até algumas perguntas que achei escrutinadoras, e aí vejamos. Na realidade, porém, todos nós não cremos na censura até um certo grau. Que pessoa responsável defenderia a pornografia para as crianças e a exploração criminosa das crianças? Obviamente, certos limites devem ser estabelecidos. Liberdade de expressão sem limites não pode existir. A pergunta-chave aqui é: onde traçaremos o limite? O que é que nossos antepassados têm em mente quando garantiram a liberdade de expressão em nossa Constituição? Os que estudam história sabem que os que escreveram a Constituição estavam resguardando os pais contra a repressão religiosa e política. Você acha que eles teriam arriscado a vida para que plateias sedientas de sangue pudessem se inspirar com o massacre sangrento do Texas, por exemplo, que aconteceu? Por quanto tempo uma sociedade sadia poderá tolerar o chocante e revoltante abuso de mulheres? Nós temos que tolerar uma avalanche de violência e obscenidades para quê? Para proteger a Constituição? Proteger seu próprio direito constitucional de liberdade de expressão? Os produtores da pornografia vêm nos lembrando dos seus direitos constitucionais. Mas e as mulheres e as crianças? Elas não têm direito também? O direito de andarem pelas ruas sem terem medo de serem atacadas? Alguns sugerem, se você não gosta da pornografia, não compre, não olhe, afaste-se dela. Eu acho que não percebe o ponto. Outros estão consumindo pornografia, criminosos como Roberto. Quando aqueles que têm tendência à violência veem na pornografia explícita, pode ouvir uma voz do mal sussurrando: vamos, façam mesmo. Se a pornografia levasse apenas 1/10 de 1% dos homens e cometeria atos criminosos, cerca de 10 mil estupradores e assassinos estariam soltos. Evidentemente, podemos e devemos mais opor a pornografia, porque ela ameaça o povo. Não na base da preferência religiosa, você entende? Já que a fé não pode ser legislada. Nosso objetivo é apenas uma sociedade segura. Vimos na entrevista de Roberto, no que eu falei aqui de Roberto, que a pornografia leve, como a de certas revistas, provê uma abertura para a pornografia violenta e pesada.
pode também contribuir para a fabulosa média de divórcio. Pense nisso por um instante. Quantos homens estão abandonando suas esposas por mulheres mais jovens? Podemos duvidar que uma das razões para isso seja que a pornografia tem destruído sua apreciação pelo que ele já possui em casa? Essa epidemia de divórcio sobrecarrega os já superocupados processos de divórcio. O pior, filhos sem um pai por perto têm mais chance de se tornarem criminosos. A pornografia tem que levar parte da culpa pelas fragmentadas famílias dos pais. Por favor, reflita sobre esse comentário final de Roberto. Ele diz assim: aqueles a quem eu feri e aqueles a quem eu causei tanta dor, mesmo que não acreditem na minha expressão de arrependimento e remorso, acreditarão no que estou dizendo agora. Existe prejuízo em suas cidades, em suas comunidades, com pessoas iguais a mim hoje, cujos perigosos impulsos estão sendo alimentados diariamente pela violência nas mais variadas formas de comunicação, particularmente a violência sexual. É um sóbrio alerta, sem dúvida, para todos que têm ouvidos para ouvir. Muitos têm conjecturado se Roberto arrependeu-se dos seus crimes horríveis. Somente Jeová Deus sabe, é claro, mas as indicações são de que ele finalmente se arrependeu e confiou nas palavras de Jesus. Esperamos que sim, embora alguns aparecessem duvidar de que Jeová Deus pudesse perdoar Roberto. Por quê? Não existe poder no amor de Jeová Deus e do seu Filho Jesus Cristo para perdoar o mais terrível pecador. Jesus prometeu: o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora.